Queridos irmãos, é mais uma vez uma imensa alegria, uma imensa gratidão podermos estar mais uma vez aqui abordando um tema da nossa doutrina espírita. Nosso tema de hoje versará sobre um ensinamento do grande filósofo Sócrates. A doutrina espírita é uma religião, é uma filosofia e é ciência. Então nós hoje vamos nos enveredar pelos caminhos da filosofia. Nos disse Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Este é o segredo para termos uma vida melhor, uma vida mais saudável, por consequência, uma vida mais feliz. Conheças a ti mesmo, pois conta uma história antiga que um bravo guerreiro samurai, ele era grande admirador, se fosse hoje seria um seguidor, um grande admirador de um monge que era conhecido como Mestre Zen, o mestre da paz. E na condição de admirador, o grande guerreiro samurai foi visitar o mestre. Chegando lá, no domicílio do mestre, ele se apresenta e ele levava muitas questões. Depois de uma breve conversa, ele faz a primeira pergunta para o mestre. E ele pergunta assim: mestre, qual a diferença entre céu e inferno? O mestre então fez assim para o guerreiro samurai um rosto de desdém, de pouco caso, e respondeu-lhe: por que é que você, um homem rústico, de pouca sabedoria, quer saber dessas coisas? E tem mais. Para pessoas como você, eu me recuso a responder. Poxa, que nisso o guerreiro samurai teve seu sangue fervendo, que lhe subiu a cabeça, e nesse mesmo momento ele desembainha a espada e aponta para o mestre Zen, aos berros, dizendo: eu poderia te matar agora. Nisso, o mestre Zen calmamente lhe respondeu: pois isto é o inferno. O guerreiro samurai, ao reconhecer aquelas palavras como verdadeiras, começou a refletir, raciocinar, e a sua raiva então foi baixando, foi calmando. Ele de novo embainhou a sua espada. Entendendo as palavras do mestre como verdadeiras, ele se desculpa e agradece. Logo após, o mestre se dirige mais uma vez com toda a sua calma característica e lhe fala: e isto é o céu. Pois bem, trazendo esta história do guerreiro samurai e do mestre Zen para os nossos dias, colocando isso na nossa vida diária, vamos fazer um exercício mental. Vamos puxar pela nossa memória daquela vez, aquele dia em que nós fomos arrebatados por um mar de raiva e logo em seguida nos deixamos jogar no oceano de fúrias. E ali, naquele oceano furioso, nós permanecemos como se estivéssemos ali amarrados, estávamos refém dos nossos sentimentos raivosos. Mas logo depois, aquilo foi passando, foi baixando, foi calmando e logo sumiu. Mas aí o estrago já havia sido feito e nós ficamos apenas com as cicatrizes do nosso arrependimento. Ficamos muito surpresos com as nossas reações. E quase sempre são reações negativas. Pois muito bem, isso vem provar que nós desconhecemos as nossas tendências, que diante do inesperado nós somos capazes de ter reações que nem imaginaríamos que teríamos. E como é que nós podemos fazer para minimizar esse tipo de reação? Primeiro temos que identificar a origem. A origem das reações
tem duas vertentes: orgulho e egoísmo. E nós precisamos então identificar o quanto temos dessas duas chagas que adoecem a sociedade, o quanto carregamos dessas duas chagas dentro de nós. E como vamos determinar isso? Ora, nos observando. Mas nos observando sinceramente e principalmente humildemente. Com humildade para nos observar e para admitir os nossos pontos falhos. Se não houver humildade, nossa observação não valerá de nada. E ao nos observar, vamos começar a prestar atenção no que nós sentiríamos, por exemplo, se estivéssemos diante da indiferença de um grande amigo. Foi mais solícito, mais gentil, mais simpático com os outros do que mesmo com nós. O grande amigo. Como nós nos sentiríamos? Como nós nos sentiríamos se ao realizar algo que uma pessoa muito cara para nós nos pediu e ao realizar aquilo que ela pediu, ela agisse com nós com pura indiferença? Pouco caso. Como será que nós nos sentiríamos aí? Como será que nós reagiríamos se alguém nos chamasse a atenção por algo que estamos fazendo, nem sempre errado, mas vem e nos chama a atenção? Como é que nós vamos nos sentir? Como é que nós vamos reagir? Este observatório de nós mesmos é o início para sabermos qual é a nossa capacidade de reação inesperada. Porque cada um de nós é um universo a ser descoberto, sem dúvida nenhuma. Nós somos um campo iluminado. O nosso campo psíquico é altamente iluminado, porém ainda apresenta ali alguns pontos cegos. O ponto cego do carro, aquele que a gente não consegue ver para fazer a manobra. E são esses pontos cegos no nosso psiquismo, esses pontos negros, que vão fazer com que nós, por vezes, nos tornemos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Daí a importância de nós desenvolvermos a nossa autoconsciência. O que é autoconsciência? É o controle das nossas ações e pensamentos naquele momento. Autoconsciência igual autoconhecimento. Autoconhecimento, estamos no campo filosófico do grande Sócrates. Sócrates que nos disse: conhece-te a ti mesmo. E conhecer a si mesmo é o ponto de partida para uma vida mais equilibrada. Agora, conhecer a si mesmo é um grande sinal de maturidade. Mas não aquela maturidade que adquire-se com o desdobramento dos dias, não. A maturidade que adquire-se em função da vontade e do esforço para nos conhecer, para nos melhorar. A partir daí nós vamos encontrar pessoas que têm uma idade já avançada, que já viveram muito, não são vazias por dentro. E ao mesmo tempo iremos encontrar pessoas jovens e com grande sabedoria, porque foram buscar na sua pouca idade o conhecimento, o autoconhecimento. O autoconhecimento ou a autoconsciência não é um trabalho dos mais fáceis. É muito complicado, é bastante difícil. Haja vistas que nós, espíritos ainda com grande grau de imperfeição, somos super desenvolvidos em olhar de dentro para fora. E somos subdesenvolvidos para olhar de fora para dentro. A partir daí, nós vamos observar que o mundo está cheio de pessoas que se debruçam sobre o panorama da vida e ali ficam analisando a vida dos outros
e são maestros, analisam magistralmente, julgam, avaliam, dão palpite. E essas pessoas que assim procedem, pouco conhecem delas mesmas. Nos diz a doutrina espírita que, para que possamos desenvolver o autoconhecimento, é preciso que nós nos dediquemos à reflexão interna. Questionar-se. Vamos nos questionar sobre as coisas, o que está acontecendo conosco. Por exemplo, qual é a imagem que os outros têm de mim? Ora, sabemos que a imagem que nós temos de nós é uma imagem distorcida. A real imagem de nós quem tem é o outro. Vamos nos questionar. Será que eu estou pronto para desconstruir velhos conceitos? Será que eu estou pronto para me abrir para as novas ideias? Então, para desenvolver o autoconhecimento, como nos diz a doutrina espírita, lembramos de uma figura que viveu lá no século III, chamado Aurelius Agostinus. Todos nós sabemos quem é. Aurelius Agostinus, ele foi um grande pensador da Igreja Católica e logo após seu desencarne, ele foi aclamado pela população católica como Santo Agostinho, que nós conhecemos hoje. Estamos falando de Santo Agostinho porque, certa vez, mais precisamente no ano de 1855, Allan Kardec, o nosso professor Allan Kardec, reunido com o corpo mediúnico, quando ele estava preparando este livro aqui, reunido com o corpo mediúnico, numa dessas, um dos médiuns dá passagem a um espírito e o espírito se apresenta como o espírito de Santo Agostinho. E aí Santo Agostinho entra na doutrina espírita, um grande pensador católico. E Kardec então o questiona, porque nas questões de dar passagem a espíritos, tem espíritos que são mistificadores. Então é preciso detectar o grau de verdade que ele está nos colocando. Após isso realizado, tem técnicas para isso. Após isto realizado, comprovou-se que realmente era o Espírito Santo Agostinho, e Allan Kardec, o nosso professor, então aproveita e faz uma pergunta para ele que está dentro do nosso tema de hoje. E a pergunta que Kardec fez para ele foi bem assim: sabemos que o autoconhecimento é algo bastante difícil, mas qual é o meio para se chegar a isso? Feita a pergunta, o espírito Agostinho respondeu: irmãos, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No final de cada dia eu interrogava a minha consciência. Eu refletia sobre o que havia feito e me perguntava se não faltara com algum dever. Refletia sobre se eu teria magoado alguém. Foi assim que eu consegui conhecer-me. E a partir daí, fui melhorando. Aquele que toda noite tirar um tempinho para relembrar todas as suas ações do dia e se perguntar sobre o que fez de bem ou de mal, e pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para iluminá-lo, ele adquirirá uma grande força. E creiam-me, irmãos, Deus o ajudará. Portanto, questionai-vos. Este é o princípio para desenvolver o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo. Questionai-vos. Perguntai o que fizestes e com que objetivo agistes em cada circunstância do teu dia. Se fizestes algo que censurarias no outro. Se fizestes alguma coisa que não terias coragem de confessar. Mas, principalmente, faz esta pergunta: se Deus me chamasse agora, neste momento, para entrar no mundo dos espíritos, onde lá nada é oculto, principalmente os nossos pensamentos, eu teria alguma razão para temer o olhar de alguém? Pergunta fatal. Portanto, irmãos,
Examinais o que podeis ter feito contra Deus, o que podereis ter feito contra o próximo e finalmente contra ti mesmo. E as respostas? Bem, as respostas serão um alívio para a tua consciência, ou serão a indicação de que tem um mal dentro de ti e este mal ainda precisa ser curado.